Bem-vindos ao Legal Growth, seu canal de conteúdo, conhecimentos e estratégias essenciais para impulsionar o crescimento e o sucesso dos escritórios de advocacia. O Legal Growth é o podcast da Preâmbulo Tech, onde cada episódio tem um propósito claro: inspirar inovações e orientar você, profissional da área jurídica, em sua jornada rumo a novos níveis de excelência. Nosso compromisso é transformar desafios em oportunidades. Então, se você busca inovação, eficiência e crescimento sustentável, está no lugar certo. Eu sou Andréia Andreata, administradora pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, MBA em Marketing e Negócios Digitais pela Bee Academy, atuo na Preâmbulo há mais de 10 anos, fui responsável pela estruturação da área comercial, sucesso do cliente e hoje no marketing, que é a minha paixão. A necessidade de uma abordagem mais integrada e colaborativa entre as áreas de recuperação de crédito e jurídica tem se tornado cada vez mais evidente. Escritórios de advocacia que adotam essa integração conseguem otimizar processos, melhorar a comunicação interna e oferecer um serviço mais eficiente aos seus clientes. Nosso papo hoje é sobre isso, onde abordamos a importância da integração com 3 pilares fundamentais: pessoas, processos e tecnologia. As pessoas são essenciais para garantir que a comunicação e a colaboração entre as equipes sejam eficazes. Os processos bem definidos asseguram que todas as etapas do trabalho sejam executadas de maneira eficiente e consistente. A tecnologia, por sua vez, fornece as ferramentas necessárias para automatizar tarefas, gerenciar informações e garantir a conformidade com as regulamentações. Comigo hoje, João Pedro Natividade, que é advogado e sócio no Natividade Sociedade de Advogados, bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutorando em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mediador certificado pelo CNJ, e Luiz Felipe Antoniacomi, gestor de implementação do CPJ Cobrança, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Civil pela Universidade OPET e pós-graduado em Práticas Processuais na FESP, especialização em Direito Penal e Segurança Pública, especialista em recuperação de crédito, gestão de resultado e eventos de conciliação bancária. Vamos começar então aqui o nosso bate-papo, né, com os nossos convidados. E para começar, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de entender de vocês essa qualificação mesmo, né? A gente fala tanto em integração entre as operações de recuperação de crédito e jurídico, né? Então, o que é a recuperação de crédito, João? Então, boa tarde, Andréia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde também ao pessoal que está nos assistindo também, nos ouvindo. O que eu entendo por recuperação de crédito é uma operação ampla que envolve todas aquelas medidas judiciais e administrativas que têm em vista recuperar o crédito para algum cliente, né? Então, aqui eu coloco tanto medidas judiciais, e eu digo ações judiciais, cobrança, execução de título extrajudicial, busca e apreensão, ação monitória e tudo por aí, e também algumas medidas extrajudiciais, notificação extrajudicial, protesto em cartório. Então, o rol de medidas é muito amplo. E também nós agregamos a isso, e aí vem justamente a questão da cobrança pontualmente, toda uma atuação extrajudicial em paralelo a uma atuação judicial, na minha percepção, de ligação, de conciliação, de tentar trazer esse devedor para a mesa para negociar e chegar num acordo a respeito do crédito. Então, na minha percepção, é assim que a gente pode qualificar e partir do conceito de recuperação de crédito. Não sei se o Luiz tem alguma Ações massivas, estratégia voltada tudo para esse ramo de recuperação de crédito, no sentido já saindo da esfera do jurídico, né, e vindo para a esfera já do negocial. As ações massivas e estratégia de cobrança para o ramo de recuperação de crédito faz total sentido, né? É necessário ter um bom gestor, né, para que entenda o mercado de recuperação de crédito, isso é muito importante, entenda até onde ele consegue ir, óbvio, dentro da legalidade, né? Que hoje a recuperação de crédito também tem os seus limites, até onde eu posso ir, E é muito importante saber até onde a gente consegue chegar com o tema recuperação de crédito, né?
E eu acho só fazer um adendo até essa a pergunta, né? Que o tema de hoje é jurídico e recuperação de crédito, né? Então, acho que também é importante esclarecer se recuperação de crédito é ou não jurídico, Aham. né? Eu acho que é uma questão relevante. Sim. Eu entendo que tem questões jurídicas dentro da recuperação de crédito, mas que ela sofreu uma segmentação recente como um ramo autônomo dentro dos escritórios de advocacia. Então, acaba sendo um departamento hoje de recuperação de crédito que envolve tanto essas medidas na esfera extrajudicial, quanto, às vezes, uma condução processual. Tanto que alguns dos nossos clientes também espelham essa estrutura. Um cliente grande nosso, que é uma instituição financeira, ele não distingue entre o negocial e o jurídico na feição da recuperação de crédito. Existe um setor de recuperação de crédito dentro do jurídico preocupado com ambas as iniciativas, com o resultado no final da conta, Tá. e também, lógico, existe um aparato negocial de suporte ao jurídico. Tá. E que os dois andam juntos, né? Os dois andam juntos. Tanto o negocial e o jurídico ali, meio que mantendo essa estrutura, né? Porque se não tiver os dois lados ali, Não funciona. advogado entende muito de processo. E recuperador de crédito entende muito de cobrança, de Perfeito. metodologia, e aí juntar essas duas frentes atuando em conjunto Perfeito. é o cenário perfeito, é a segmentação de fato, né? E aí Uhum. tem aquela etapa em que a gente tá num pré-ajuizamento, que é uma esfera totalmente administrativa, né? Que também tem essa segmentação. Aí temos a esfera entre, já tá naquele meio termo entre ajuizar e não ajuizar, e o ajuizar. E aí a gente tem essa esteira entre começando no amigável, e aí entrando na esfera do extra e entrando na esfera do judicial, Tá. todo o E processo. aí vem algo que você falou, que acho que a gente entra no tema já, andar juntos. Então, você já é complexa a estrutura como um todo, né? E também a estruturação disso, como o departamento, como o núcleo, uma área dentro do escritório de advocacia. Já é um desafio montar essas estruturas, né? Aí fazer com que essa estrutura performe e entregue um resultado cada vez melhor para o cliente, vem aí o segundo grande desafio, né? Terceiro, são as pessoas que vão trabalhar nesses times com as suas habilidades específicas para atingir o objetivo lá do cliente final. Como fazer para todo mundo andar juntos? Ou seja, olhar para o mesmo objetivo, que é o resultado que o cliente espera do escritório, e aí entra, então, os 3 pilares que nós trouxemos hoje aqui para discutir com vocês, que são pessoas, processos e a tecnologia. Então, vamos pegar o primeiro ponto aqui para a gente poder falar dessa integração, porque aí entra a palavra agora, que é a palavra que está movendo esse podcast, está movendo também muitas ações de estruturação mesmo, né? Muita movimentação, eu digo assim, como gestão de carteiras, gestão destes times, gestão destas pessoas e usando a tecnologia a favor de tudo isso, né? Bom, então a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, acho que uma vez que a gente conseguiu já estruturar e deixar isso bem claro o que é, e a cobrança é uma das coisas que acontecem durante todo esse período aí, de que maneira a integração contribui, na opinião de vocês, para a eficiência e eficácia mesmo das operações, para que elas caminhem juntas. João. Bom, perfeito. Acho que você colocou muito bem, André, e o Luiz já tinha colocado, que as operações caminham juntas, né? A gente pode ter setores diferentes dentro do escritório, gestores autônomos, eventualmente, supervisores específicos, e essa eu acredito que seja a tendência na maioria dos escritórios de advocacia que atuam nessa área, especialmente na nossa, que é para o ramo bancário, financeiro, mas se não houver realmente uma estrutura que seja autônoma, mas que seja integrada, tenha sincronia e converse, atue em conjunto, não vai funcionar. Não existe estruturas autônomas isoladas. Elas têm que ter realmente uma integração forte. Isso eu falo desde o início. O gestor tem que conversar com o gestor do jurídico. O gestor da recuperação de crédito tem que ser próximo do gestor do jurídico. Os supervisores têm que ter um relacionamento entre si. Os analistas de crédito, os negociadores que fazem a ligação, a cobrança, têm que ter uma proximidade com o advogado que faz a condução da carteira. Isso é uma questão inerente à atividade. Então, se isso não for pensado desde o início da estruturação das equipes, e eu não estou falando a nível operacional, estou falando a nível organizacional, pensando em organograma, desde a criação de uma equipe de recuperação de crédito. Estamos falando de pessoas, nosso de primeiro pessoas, pilar aqui. Exatamente, de pessoas. Não vai funcionar. Então, é essencial que as equipes sejam extremamente
unidas desde o início. Porque se elas tiverem essa mentalidade que elas são equipes diferentes, que elas atuam... Ah, não, eu atuo com processo, eu atuo com negociação. Isso não vai funcionar. Porque a lógica é o processo, pensando em operações ajuizadas, que é o nosso principal meio de atuação, ele é um meio para você levar o cliente de volta para a mesa e conseguir chegar numa negociação. Então, o que acontece no processo é relevante para negociar o crédito. Então, conseguir citar o devedor rápido, isso vai influenciar a minha negociação. Conseguir uma penhora, conseguir um leilão, conseguir um ato que me faz o devedor sair da zona de conforto. Isso aqui leva para a negociação. E levando para a negociação, o cliente fica mais satisfeito porque eu tenho uma recuperação rápida. Então, é um propósito comum para quem atua nessa área de recuperação de crédito. Qual que é a lógica? Qual que é o objetivo de quem atua nessa área? Recuperar o crédito Para o cliente do modo mais rápido possível e no maior valor possível. Sim. Porque você pode ter uma recuperação, às vezes, num valor menor do que o cliente espera e também demorar mais. Sim. Então, as coisas não andam juntas. Então, você tem que recuperar rápido e no maior alcance, maior abrangência possível. E pegando um gancho nas pessoas, eu acho que é muito importante, mesmo essa segmentação do escritório, mesmo dentro da equipe negocial, ter o advogado junto ali que entende o negócio no sentido de estruturar um parecer para fins de negócio, onde vai defender uma proposta de um cliente, provavelmente, né? Um advogado que entenda a metodologia de montar uma boa minuta para amarrar o negócio também. Então, dentro desse cenário de pessoas, dentro da estrutura de cobrança também, onde a gente está agora falando um pouquinho, né? Colocando as pessoas certas no lugar certo, também o advogado tem que ser especialista em entender do negócio, da recuperação de crédito e como estruturar um parecer. Porque esse parecer hoje defende uma proposta, né? São todos advogados, geralmente? Advogados atuam nessas duas áreas? Vamos colocar duas principais, né? Normalmente dentro de uma segmentação, a gente está falando sobre negociadores, analistas de crédito, né? Que são os recuperadores de crédito. Nós temos os advogados que são o suporte desses analistas, que entendem de negócio, entendem a metodologia do banco, entendem o que o mercado exige, né? Acho que é o que o escritório faz hoje, né, doutor? Perfeito. E aí temos os advogados, que fazem a condução do processo. Atos processuais, fazem parte de audiência para banco, respondem aos questionamentos do próprio banco, né? Acho que o Luiz colocou com perfeição que a gente atua em 3 frentes. Né? Então, vai ter um pessoal que é focado na negociação, que pode ou não ter formação jurídica. Então, a gente já teve hipótese, por exemplo, de advogado que não tinha o perfil de ser advogado, de ficar conduzindo o processo, mas tinha o perfil de ser negociador. E não entrou no escritório como advogado, entrou direto como analista de crédito. E não tem nenhum impedimento nisso. Por conta do conhecimento. Por conta do conhecimento. Ele tem uma predisposição, às vezes, melhor para negociar até esse contrato, porque como a gente lida com dívida ajuizada, então fazer a negociação disso para ele é fácil. Ele vai entender numa penhora, ele vai entender numa citação, ele vai entender do processo. A gente tem a segunda equipe, que é o que o Luiz colocou muito bem, dos advogados de suporte pro negocial. Então, esse advogado não é advogado que conduz o processo. É um advogado que tem que ter um perfil um pouco mais agressivo e aguerrido para defender justamente uma proposta. Falar, olha, essa penhora, essa hipoteca não vai para frente. É explicar para o cliente, dar uma informação clara. E não adianta fazer um parecer jurídico gigantesco. Isso é um viés, às vezes, do advogado, né? Não, às vezes a gente gosta de enfeitar, escrever muito. Não. A área ela é pautada numa lógica de objetividade. Então, o advogado que atua, por exemplo, no núcleo negocial, dando suporte à negociação, fazendo minuto, fazendo relatório, ele trabalha em 2 lógicas. Objetividade e assertividade. Então, a informação tem que ser posta de modo claro e objetivo e tem que ser colocada de modo certo. Então, se eu falei que tem uma penhora, tem que ter uma penhora. Se eu falei que a penhora é de R$300 mil, tem que ser R$300 mil. Eu não posso ter erro nessa informação. Que é justamente um outro ponto, acho que a Andréia colocou no início, da comunicação e da informação correta e assertiva. E o advogado que conduz o processo é o terceiro ponto. Ele não está fora dessa lógica, ele é presente nessas equipes integradas, mas o foco dele vai ser conduzir o processo. E quando eu digo conduzir o processo, eu digo, vem um prazo processual. Eu vou atender esse prazo, eu vou apresentar a minha impugnação aos embargos, vou apresentar um recurso, eu vou levar esse processo para frente para chegar o quanto antes no objetivo do meu cliente. E a linguagem muda muito, né, doutor? Hoje a gente está falando do advogado que conduz o processo, é o advogado que tem que escrever uma minuta, escrever uma petição voltado para o juiz ler. Exatamente. E quem faz o parecer tem que escrever de uma forma entendendo que quem vai ler não é advogado. É negocial. É um gerente do banco,
um superintendente do banco que não tem conhecimento jurídico nenhum e ele precisa entender em que pé está no processo Perfeito. a demanda para saber se aquela proposta do cliente faz sentido ou não para o processo. Porque pode ser que hoje ele aceite uma proposta por ele não entender o parecer e seja um prejuízo para o banco no futuro. Ou ele não aceite e o banco tenha um prejuízo no decorrer do processo. Né? Uma condenação que poderia ter evitado com o negócio lá atrás. Então muda muito o perfil do advogado também que está na cadeira sentado ali, em que momento ele está atuando, né? Ou é no processo ou é apoio ao negocial. Muda muito, né? Tá. Então, acho que a primeira lição desse primeiro módulo aqui, dessa primeira, do nosso tripé aqui, né, de pessoas, é a gente colocar as pessoas no lugar correto nessa estruturação. Então, para você que é um escritório de advocacia que não trabalha hoje com a recuperação de crédito, né, ou está trabalhando com a recuperação de crédito, mas precisa e quer melhorar a performance ou, né, ter outros contratos com mais clientes, o primeiro ponto é avaliar o time, se você tem esse teu time hoje interno, e realocar, montar times separados. Times separados, mas integrados no propósito. Isso, que é o que a gente vai falar Perfeito. agora, dessa integração. Só antes da gente entrar na integração, me contem o seguinte. Quando não tinha tecnologia, nós estamos falando de times trabalhando que hoje conseguem entregar com muito mais assertividade, celeridade o resultado por ter a tecnologia e a integração. Quando não tinha a integração. A gente fala de fluxos agora, a importância dos processos bem desenhados. Então, me contem como eram as operações para a gente entender e colocar a tecnologia agora integrando esses times e esses processos, esse fluxo todo que a gente está falando aqui, né? Quanto trabalho manual tinha nisso? Bom, André, nós no escritório a gente trabalha em alguns momentos diferentes envolvendo recuperação de crédito. Então, existe um momento que o escritório não tinha recuperação de crédito. Sim. A gente começou, na verdade, ou na atividade em específico, a gente atua com demandas bancárias desde 2000, mais ou menos nessa faixa. Mas assim, os próprios bancos também trabalhavam de modo diferente os seus jurídicos. Então, o escritório teve uma evolução e as instituições financeiras, os seus departamentos jurídicos e negociais também mudaram. Então, é uma coisa que anda em conjunto, né? Esse é o primeiro ponto para a gente ter. E a gente atua também com alguns contratos públicos e licitações e você vê a evolução a partir do próprio formato de contratação dos bancos. Antes era uma pulverização muito grande, depois você passou para um modelo um pouco mais concentrado, depois concentrou um pouco mais e daí agora os bancos vão achando o seu caminho, qual que é o ponto certo da prestação de serviço jurídico. Isso acontece um pouco também nos escritórios, porque você tem que achar o ponto certo da tua atuação. Exato. Então, e você reflete muito o que os teus clientes esperam. Então, se teu cliente não tem uma estrutura que reflita a recuperação de crédito e a necessidade de recuperação, qual que é a tendência do escritório, inercialmente? É não reter uma estrutura. Exatamente. Ou, logicamente, que aqueles escritórios que são protagonistas e são de vanguarda, eles percebem a oportunidade antes, montam antes e depois entregam como uma solução para o seu cliente. Que esse é o ideal. Esse é o modelo ideal, logicamente. Dona Atividade, em particular, como eu vinha dizendo, a gente começou a atuar com recuperação com bancário no início dos anos 2000, mas nesse modelo mais incipiente de advocacia de volume, né? A partir de 2010, foi o momento que a gente atuou com uma carteira maior de processo da advocacia bancária. E aqui eu coloco tanto o processo de recuperação de crédito, né, de banco autor, que a gente chama, quanto processos passivos banco réu. Então, esse é um período que a gente pode situar aqui da fase do escritório entre 2010 e 2016. Nesse período, a gente não tinha equipes autônomas para atuar com cobrança e recuperação de crédito. A gente tinha um jurídico, que a gente chamava de jurídico banco-autor, ou jurídico autor, por assim dizer, que era onde a gente conduzia as ações em que o banco era autor, cobrança, execução, monitória, e tinha um núcleo de pessoas que faziam a cobrança desse crédito, telefonando para advogado, para fazer contato, tentar conseguir alguma proposta. Mas a própria instituição, ela também não tinha uma estrutura de recepção de proposta, uma análise de crédito, uma política de desconto, que isso aí faz toda a diferença. Você só vai montar uma equipe a partir do momento que você tem uma receptividade. Senão você monta a tua equipe e não tem receptividade, isso também não vai para frente. Então, 2016 foi o momento que isso começou a mudar. Por quê? Porque a gente começou a profissionalizar a nossa recuperação de crédito internamente, autonomizando uma equipe específica de cobrança. Então, a gente já tinha os advogados
prestando serviço de modo autônomo, pensando em condução do processo. Uhum. Lógico, integrado. Quando eu digo autônomo é porque era uma equipe sob uma gestão própria. Tá. E, em paralelo, uma equipe por um gestor própria, pensando em analistas de cobrança e back-office. Back-office aqui é alguém para subir proposta, para subir minuta validada, para dar esse retorno para o cliente, fazer esse meio de campo entre o cliente e o analista. Tá. Né? Então, esse período, vamos dizer assim, foi de 2017 até 2019. De 2019 para frente, a gente pode falar que foi o período da profissionalização efetiva dentro do escritório da recuperação de crédito. Virou a chave. Virou a chave. Tá. Tá? Então, e aí, como é que você vira a chave? Primeiro, você aumenta pessoas. Né? Então, hoje a gente está falando no escritório de uma carteira de processos ativos de em torno de 14, 15 mil processos ativos no total. Né? Se for contar embargos e tudo. Processos efetivos só de crédito, a gente tem em torno de 10 a 11 mil. Tá? Então, a gente virou a chave porque a gente passou a ter uma equipe com quase 22 analistas de crédito. Não é advogado, é negociador. Né, sob uma supervisão específica, gestor próprio específico. E aí tem um segundo ponto, que entra um terceiro pilar que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a tecnologia. Você já não consegue fazer essas coisas na mão. Não tem mais como. Quando O você volume tem é muito grande. Quando você tem 3 analistas aqui, você fala, vem aqui, vamos fazer desse jeito. Ou vamos organizar aqui, ó, tá aqui, você cobra esse crédito hoje. É uma coisa. Sim. Quando você começa a trabalhar com uma equipe que passa 5, 6, bate 20, 30 pessoas, você pergunta, olha, como é que eu vou organizar o trabalho dessa equipe? E aí vem o software. Né? E aí que até que a gente começou a trabalhar com o software da Preâmbulo, que era o CPJ jurídico, que hoje o CPJ cobrança, que na época era o GCOB, né? Então a gente começou a fase de implementação do GCOB, pensando desde o início que fosse um software integrado com o software do jurídico. Não sei se o Luiz quer fazer alguma complementação. Eu, por experiência própria, vim lá do iniciozinho, lá onde eu já fui operador, depois eu virei supervisor, e esse trabalho é extremamente manual. Por quê? Operação de 30, 40 pessoas. Eu, quando comecei lá atrás, quando eu virei supervisor em 2015, eu cuidava de uma operação de 70 pessoas. Muita gente. Não tem como fazer gestão se um sistema não te entrega. Por mais que os processos, que é o nosso segundo pilar aqui, estivessem todos mapeados, desenhados, um fluxo, Nem que não fosse o dá, cenário né? perfeito. Não tem como, não tem como. Então precisa, de fato. Lá atrás era muito manual. E aí, logo depois que eu atuei numa outra carteira que também atuava com cobrança e jurídico, as duas coisas em paralelo, sem integração tira a planilha de cá, cruza com a planilha de cá, o dado não bateu, mapeia, puxa a informação, eu não tô conseguindo ver, perde muito negócio, perde muito tempo, perde-se a cobrança. Essa é a verdade. Mas começa quando chega, né? Porque eu perguntei como era feito, inclusive, né? Manualmente. Quando chega uma nova carteira, ou chega, não, na própria carteira que o escritório já atende um escritório, Sim. mas chegam novos devedores a serem cobrados. Uma nova carteira, né? Uma nova carteira, né? Como que isso era colocado dentro do sistema e distribuído para o time fazer efetivamente os contatos e tentar os acordos e tudo mais? O cenário anterior é um caos. Eu digo com propriedade porque é receber uma planilha, olhar aquela planilha e pensar, meu Deus, quanto caso? O que eu vou fazer? Mais 100 mil linhas ali por 100 vezes. mil linhas, milhões na planilha. O que eu faço com isso agora? Divido, imprimo isso na impressora, o que eu faço? Eu já trabalhei no escritório que era isso. Era imprimir a planilha e entregar na mesa do operador para o operador. Ó, vamos ligar para esse devedor. Então, o trabalho é muito manual. Fazer cadastro na mão de 100 devedores já é horrível. Agora, imagine de 1.000 devedores, 2.000 devedores. E esse era o cenário do passado. Tá. Onde a gente tem que pegar uma planilha, ter de back-office 2, 3, 4 pessoas o dia inteiro cadastrando o contrato no sistema. Por quê? Essa é a dificuldade. Perfeito. Há 10 anos atrás. Há 6 anos atrás. Não é tão longe. Não é muito longe, Não né? é tão longe. Não é muito Essa longe. é a questão, né? É surpreendente ver que não é tão... O avanço que teve nesse período de 6 a 8 anos aí foi gigantesco. Muito. Muito. O processo era muito manual, era custoso e era muito difícil rodar uma carteira. Era difícil cadastrar. Imagine rodar uma carteira de 1.000, 2.000 devedores, imprimindo todo dia uma relação de 20, 30 devedores para o negociador ligar. Era muito manual, era muito difícil. Então, a entrada disso, né, o input dessas informações dentro do sistema, a distribuição para os cobradores, analistas, negociadores e a gestão
da eficiência dessas cobranças, desses acordos e tudo mais. Quanto mais olhar para indicadores e ainda criar estratégias de entregar uma melhor performance ainda para o cliente, fazer ajustes finos na operação. Não, era um trabalho completamente manual mesmo, planilha e trabalho manual. Você, falando desse pilar, né, processo, você até podia ter teus processos bem mapeados. Sim. E com muita clareza. Por exemplo, a gente nessa época, a gente não tinha um software específico, né? Nessa época, a gente ainda usava um software, que era o CPJ jurídico. A gente dava um jeito de adaptar o jurídico para conseguir usar um software de cobrança. Então, tinha lá uma tarefinha, ligar para devedor. Pelo menos você conseguia fazer uma administração provisória, né? Não era um software focado nisso, mas ia ter valor da causa, ia ter alguma informação. Você conseguia gerar algum relatório de agenda. Já ajudava né? Já pouco, ajudava um além da pouco. planilha ali, né? Você enganava, né? Por assim dizer. Mas esse fato de ter processos mapeados e ter meios de você evitar hora-trabalho do seu gestor, eu acho que o foco é esse, na verdade. Porque uma coisa é ter processo mapeado, outra coisa é você ter um processo agilizado, né? Na verdade. Então, esse processo de integração, né? O Luiz colocou bem, a gente trabalhou muito nisso, né? Quando a gente instalou o CPJ Cobrança. A gente falou, olha, a gente quer que eu cadastre o caso no CPJ jurídico, que já era um cadastro mais automatizado, mas com pouca interação manual de validação dos dados do que vinha do cliente, e que isso entre automaticamente no CPJ Cobrança. Para não ter que cadastrar o caso 2 vezes. Eu já ia ter que cadastrar uma vez no jurídico, aí ia ter que cadastrar 2 vezes no CPJ Cobrança, não faz sentido. Então, ali já foi o primeiro ponto. Então, naquilo que chega diariamente de operação, hoje a gente funciona desse modo, o input no sistema. Então, né? Eu estou fazendo esse paralelo sempre para aquilo que eu fiz a chamada para o pessoal ali, né? Para quem não tem ainda, mas quer trabalhar, além de tudo isso que a gente falou agora, tem que entender por que a gente bate tanto nessa tecla da importância da integração. Então, a gente está trazendo pontos que eram manuais, que hoje, como a integração facilita, né? Então, vamos lá. A entrada disso no sistema, tinha que colocar isso no jurídico. Se tivessem 2 sistemas, um de cobrança e um jurídico, teria que cadastrar nos 2. Então, chegou a planilha do cliente, né? Cadastro no sistema, cadastro no outro, e daí agora eu vou seguir aqui com essa linha de atuação e vou seguir no outro sistema com a outra linha de atuação. Exato. Era assim. Sem conversa. Sem conversa, né? Então, agora a gente pega a planilha que chega do cliente, chega em planilha, não chega? Chega em planilha ainda. Tá. Chega a planilha, carrega-se essa planilha dentro do CPJ jurídico. Jurídico. Entra ali no jurídico. E aí, do jurídico, dependendo do que acontecer ali, ou vocês já cadastram de forma que vá para o CPJ Cobrança. Exatamente. Você atende lá um critério de integração, o sistema entende que aquilo é uma ação ativa, porque a gente não quer que tudo que é cadastrado no jurídico vá para cobrança. Sim. Existe um critério de elegibilidade. Né? Então, isso aí é parametrizável. Então, atingiu o critério de elegibilidade, o caso vai automaticamente para o cobrança, e aí é startado junto com o analista. Aí entra na fila, é um caso novo, vai ser distribuído, e começa uma fase nova de cobrança do caso, em simultâneo à atuação do jurídico. Tá. E aí a gente pega aquela questão que estamos com o processo já iniciando, subestabelecido para o escritório ou confeccionar uma inicial, e ao mesmo tempo, enquanto o advogado está se preocupando com a condução do processo, o gestor do negocial já puxou o contrato novo, já distribuiu, já viu em que pé está, se for um caso, já dá uma olhada lá no portal do banco, já faz aquele mapeamento e já distribui. Hoje, o sistema faz tudo sozinho. Só pinga na agenda do negociador lá para ele atuar. Porque o próprio gestor já definiu o critério prévio da fila de cobrança, já vai ser distribuído automaticamente, não tem nem interação humana nesse processo. Tá. E quando a gente fala daí dos gatilhos de integração, né? Os gatilhos que unem esses sistemas, né? Eles são integrados. Então, passa alguns exemplos aqui, vamos comentar alguns exemplos tanto de gatilhos de oportunidades, quanto gatilhos de inibição, que fazem um time, né, trabalhar mais assertivamente do que o outro, dependendo da situação. Hoje, com a integração, o João pode falar muito bem que até redução de quadro funcionário para fazer ação manual reduz, por conta da automatização do processo. Segundo ponto, ganho disso na operação é gigantesco. Imagine hoje uma situação do seguinte: processo entrou no escritório, confeccionou a inicial. Tá. Confeccionou a inicial, primeira coisa que o advogado quer fazer é citar o devedor. Tentou citar o devedor lá naquele cadastro que o banco mandou e não conseguiu, voltou negativo.
Endereço do contrato, né? Endereço do contrato, que foi feito lá em 1900 e bolinha. Primeira diligência vai sempre o endereço do Tá, contrato. que nem tem mais esse endereço. Nunca existiu mais, já mudou até de estado. O que acontece? Com a ação do advogado, a gente não muda a rotina do advogado. O advogado lança um evento chamado citação negativa, por exemplo. Tá. Feito isso, parametrizado no sistema, essa ação vai lá para a cobrança pedindo um suporte, ajuda para a cobrança. Porque hoje, no ambiente de cobrança, existe meios de busca do devedor. Né? Existem plataformas aí hoje que buscam o devedor, pessoas relacionadas e tudo mais. Com isso, facilita muito o negociador. Para trazer o quê? Um endereço O novo atual? endereço. O negociador tem um negócio que tem um quê investigativo nele, que é muito interessante. Exatamente. Ele pega aquele endereço, joga no Google, vê a loja, o sobrenome do cliente é Andreata. Nunca achou, mas tem uma lojinha chamada Andreata na rua, que é outro número, outra pessoa, então tem um quê investigativo do lado do negociador. O que ele faz? Com a acusação do jurídico dizendo, não achei o devedor, o negociador vai atrás e busca e liga para a loja vizinha, liga para o vizinho e acha o devedor. Ele devolve isso pro advogado hoje, olha, achei o endereço, achei uma loja aqui, esse CNPJ tá no nome do devedor. Então, acho que é um indício para buscar o devedor. Mas para ele não ter que fazer isso manualmente, existem ferramentas, integrações dentro dos sistemas hoje que fazem essas buscas. Exatamente. Vou lá numa abinha, clico, busco, trouxe o endereço. A função do negociador hoje é levar uma tarefa para o advogado, criar uma agenda para o advogado. Essa ação ele pega e manda, achei o endereço, e manda para o jurídico. A ação do jurídico agora, peticionar um novo endereço. Normalmente, isso acontece onde a gente está falando de 1 a 2 anos para tentar citar um devedor lá no meio do Mato Grosso. Hoje acontece em 3 meses, 2 meses. Para ser muito, 6 meses. O devedor se esconde. Mas hoje é muito rápido. É muito mais prático isso. Tem até um exemplo que aconteceu no escritório uma vez, né? Para mostrar como isso realmente ocorre. Não é esse exemplo de empresas relacionadas que aconteceu no escritório uma vez. Tinha um caso lá, a gente não conseguia citar o devedor. Não conseguia. Mas o analista conseguia falar com o devedor. Então, pera, como é que eu tô falando com o devedor se eu não consigo localizar o devedor? Tô numa negociação aqui, mas eu não cito o cara. E fato é que, quando ele ligou pro devedor, quem atendeu falou o nome de uma borracharia, alguma coisa assim, numa empresa que existia. Ele procurou no Google Maps depois e achou a empresa. E jogou essa informação para dentro do CPJ cobrança, gera um insight para o CPJ jurídico, o advogado vai lá, se vale da informação e fala, peço uma diligência de citação naquele endereço. Então, assim, quer uma informação mais atualizada do que essa? Você não vai achar em nenhum banco de dados. Não é verdade. Se você em tempo real ainda? Em tempo real, não tem nem como. Então, isso acontece. Às vezes parece que é um caso caricato, mas não é, na verdade. Você está fazendo ligação diária. Você tem, às vezes... Já um relacionamento. Você tem um time de pessoas que estão ligando. Porque o advogado, se você for pensar pragmaticamente, voltando no ponto das pessoas, qual que é o objetivo principal dele? É atuar de modo proativo no processo e cumprir os prazos que chegam. Qual que é o foco? Processo. O que o tempo dele está sendo gasto? Processo. O que o analista está gastando de tempo? Ligação, acordo, ele está recebendo informação. Ele tem mais tempo livre, na verdade, do que o advogado. Então, às vezes você tem uma equipe de analista e você não usa essa equipe de analista para municiar a tua equipe de recuperação de crédito que atua no processo. E tendo um sistema que tem essa integração de uma coisa casar na outra, um processo que seja claro, né, definir bem seus gatilhos, funciona muito bem. E um ponto segundo ainda é que você não precisa ter... que às vezes o advogado pensa, puxa, mas o que o analista me passar aqui não vai ser tudo sinal, vamos dizer assim, vai ter muito ruído. De fato, tem que dar uma filtrada. Às vezes ele pode, quero uma penhora aqui, mas é uma ação de cobrança. Exatamente. Eu tenho às vezes uma incompatibilidade do pedido, isso é normal. Mas aí entra um segundo ponto, que é uma segunda questão. Licenças de software custam, né? Eu não preciso que todos os meus analistas, os negociadores do escritório tenham acesso ao CPJ jurídico. Lá tem 1 ou 2 supervisores da atividade que têm acesso ao jurídico, que filtram o que chega do CPJ cobrança e mandam para o jurídico aquilo que efetivamente é quente. Sim. E o inverso, né, é verdadeiro também. A informação do jurídico, que é considerada uma informação qualificada, já citei aqui, né, penhora, citação, leilão, bacenjúdio, o que quer que seja, chega do mesmo modo para o analista. Então, tive uma penhora, o analista fica sabendo no dia, liga. Ou outro exemplo, né, uma questão que a gente não citou aqui. O CPJ jurídico mostra o que está ocorrendo na negociação. Vai ter lá os agendamentos.
tudo que é feito. Então fechei um acordo, vai estar no Todo o jurídico. histórico, né? Eu não vou pedir um Bacenjutsu, eu estou fechando um acordo hoje. Uhum. Né? Do mesmo modo, se eu tenho um leilão, às vezes, super avançado, às vezes eu tenho que pensar se eu vou ou não fechar o acordo. Exatamente. A interface de funcionar bem, a comunicação entre os dois sistemas é essencial para você não tomar medidas erradas com base em informações desatualizadas. Porque a recuperação de crédito, o foco é recuperar o crédito, Recuperar o mas não é lesionar o seu cliente, que é a instituição bancária. Então tem que ser sempre o meio do caminho ali, né? Eu quero recuperar esse cliente, Perfeito. mas eu também não, eu tenho que pensar que na outra ponta eu tenho a quem você presta serviço, Perfeito. né? Tem que pensar na outra ponta também. Mas a integração hoje resolve muito, e isso que o João falou faz muito sentido, porque na prática, o advogado atuando só no processo, sem olhar o que está acontecendo na operação, ele pode estragar um negócio de milhões. Por quê? Quando eu digo estragar é o seguinte, estou fechando um acordo, estou lá com o acordo já com a minuta pronta, só para o cliente assinar. O advogado não está olhando o que está acontecendo no negocial. Ele vai e peticiona Se pedindo... não tiver as operações integradas, ele não vai estar olhando. Se não tiver integrado, ele não vai ver. O que vai acontecer? Ele vai peticionar um Bacenjude lá, pedido de Bacenjude. O que vai acontecer? O advogado vai recuar nesse acordo. Sentir que teve uma quebra de confiança às vezes da negociação. Agindo de má fé, o banco está agindo de má fé, ele recua na negociação, e aí para você explicar para o banco por que o advogado, por que o cliente, já com tudo pronto, voltou atrás do negócio. É uma situação complicada. Por quê? O advogado fala, não, então vamos esperar para ver qual vai ser a decisão do juiz. E ele espera. E aí o processo que era para ter 3, 4 meses para finalizar, leva 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Tem carteira que leva 30 anos, um processo andando. É muito comum. É muito tempo. Muito comum. Infelizmente é comum, né? Muito comum. Isso é uma situação, né? Essa é uma situação. Agora vamos imaginar um outro cenário, uma carteira de veículos, por exemplo. Carteira de veículos, tá lá o localizador atrás do carro, atrás do caminhão, atrás do maquinário, tá o devedor ali, stand-by, tá o negociador atrás do devedor, acha o devedor. Não quero pagar. Naquele dia que eu quero pagar, de repente o localizador acha o veículo, o oficial vai lá e prende o veículo. Se o negociador, se não tem essa integração, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que acontece? O negociador não sabe o que está acontecendo. O veículo vai para o pátio de leilões. Vai para o pátio, vai para o guincho e o negociador fecha um acordo. O cliente, na posição dele, ele fecha o acordo, ele paga o boleto e depois ele entra com uma ação contra o banco, dizendo, fui lesado. E como que era isso antes, Luiz? Não, isso... Tinha que consultar o sistema, ligar pro time e perguntar, tem alguma coisa aí que tá... Você tem que ter uma dupla garantia. Né? Você tem que ter muito certo a fase do processo. Porque, por exemplo, essa situação que o Luiz comentou, você tem que aprender bem hoje. É bom, muito bom, é um ativo relevante para o cliente, mas se você não faz direito, vira dor de cabeça. Né? Não fiz corretamente, não esperei o prazo, ou faltou informação, já tinha sido feito o acordo, teu veículo vai. Os bancos hoje trabalham, às vezes, com empresas que não estão localizadas na mesma cidade onde o bem é apreendido. Né? A gente conhece algumas instituições financeiras que o pátio dos bens está a 3 mil metros aqui, então, 2 mil metros daqui. A logística e o custo para levar um bem até lá. Então, uma decisão, às vezes, por falta de informação, pode ter um custo alto, efetivamente. Então, esse time da operação, porque a operação de cobrança ela é muito dinâmica. Contrato entra, contrato sai. Então, às vezes, recebi um contrato agora de manhã, depois do almoço saiu porque o banco pediu para tirar. Então, imagine uma operação hoje num cenário sem integração. Todo dia, os advogados pegam a relação de todos os bens que foram apreendidos naquele dia e mandam uma relação dizendo, esse bem, nesse processo desse contrato, foi apreendido hoje. E mandam vai lá, como? Por e-mail. Um e-mail, ou imprime uma lista e passa lá para o setor de negociação. Para o gestor mostrar... Se for trabalhar sem sistema. Sim, isso, sem sistema. Sem integração nenhuma. Então, ou seja, como a operação é dinâmica, o negociador durante o dia já emitiu um boleto, o cliente já pagou esse boleto. Aquela lista já mudou em 10 minutos. Chegou aquela lista de bens apreendidos, o operador fala, meu Deus, o cliente pagou hoje de tarde. Não, e aí o cara fica com medo e às vezes silencia. Às vezes não acontece nada, mas é um caso entre tantos que o devedor vai lá e ajuiza uma ação de indenização contra o banco. Mas aí o que acontece? Sem integração, perdeu-se o tempo, corre o risco de deixar o seu cliente em risco. Por quê? Se chega uma informação só no final do dia e lá no meio-dia o devedor já pagou o boleto, já era.
já era, agora vamos resolver o problema. Como é que você volta atrás num boleto que foi enviado para o teu cliente, né? Não tem como. Não tem como. Não tem Nossa, como. realmente é complexo, né? Mas isso acho que mudou também a cultura do próprio escritório, né? Pegando aqui o case, né, que a gente está fazendo com vocês, a integração, ela muda. Como que você acha que mudou a cultura do escritório? As pessoas receberam, obviamente, super bem, né? Isso. O que mais me chama a atenção acompanhando todo esse processo, estando na Preâmbula, acompanhando a evolução também dos nossos clientes, mas também do cliente do nosso cliente. Então, eu vejo muito quem demandou, quem mudou muito esse cenário também foram as empresas. Perfeito. Que começaram a dizer, eu preciso que você me atenda assim, eu preciso que você atue assim, né? E se você não me atender assim e não atuar assim, né? Então, assim, eu acho que tudo é uma coisa que veio vindo, a tecnologia foi sendo construída e todo esse fluxo de processos e tal, construído também com base na demanda que veio dos próprios lado do cliente, né? Mas me conta da mudança de cultura. A gente já entendeu tudo isso, o cenário é caótico, né? Sem a Sem integração, caótico. Sem caótico, software, você não trabalha. não tem como, Não tem né? como. É arriscado, né? Além de tudo, é arriscado e tem ali essa performance que tanto o cliente nos cobra, o cliente eu sei que cobra de vocês, é algo difícil de conseguir entregar se não tiver a integração, né? Então me conta sobre essa mudança de cultura lá no escritório, puxando o gancho agora para os 3 pilares aí, envolvendo pessoas, esses fluxos todos e a tecnologia já embasando tudo Bom, isso. a gente tem hoje uma cultura organizacional dentro da Natividade de que o foco é recuperação de crédito. Tá. Hoje, um grande foco do escritório, o carro-chefe de remuneração e receita para o escritório é recuperação de crédito. Então, tudo gira, lógico, em torno disso, tendo outros pilares ali. Obviamente, o escritório tem uma preocupação muito grande com pessoas. A gente quer que quem esteja trabalhando conosco esteja trabalhando com bem-estar, esteja trabalhando bem, né, que tenha um suporte dentro da equipe que trabalha num bom local de trabalho. Isso é uma preocupação de qualquer escritório hoje. Se não tem, acho que é um problema. Né? A gente pensa muito em processos, tá? O tempo todo. Esse ano eu até vinha comentando antes aqui de iniciarmos, né, sobre isso, que o escritório está demandando muito a Preâmbulo. Muito, muito, porque a gente quer mais fluxos de trabalho, a gente quer mais clareza nos procedimentos e sem software isso não anda também. A gente quer mais controle, né? O caminho nunca vai ser menos controle e menos procedimento, né? É meio que um caminho sem volta, né? Então, Cada vez mais. na linha da nossa cultura organizacional, hoje o foco é cada vez mais governança. Então, a gente até criou uma linha, um departamento específico focado em governança também, com uma gestora própria específica que está focando em planejamento estratégico e justamente dentro do nosso planejamento estratégico existem esses objetivos ISO 9001, mais procedimento, mais clareza, mais integração e tudo isso, logicamente, permeado por um volume grande de investimento em tecnologia, né? A gente trabalha com muitas empresas parceiras, a maioria envolvendo o ecossistema da Preâmbula, né? Isso posso falar que não é mentira, é verdade e faz alguns anos já, né, também. E sem isso não tem como você trabalhar. E já existe essa cultura de entender que não, o escritório precisa de tudo isso para chegar nos objetivos nossos e dos clientes. Por quê? Os clientes, né, e particularmente grandes departamentos jurídicos, né, eles têm um padrão de atuação hoje que é muito alto. A exigência é muito alta. E o controle é rigoroso. E o controle é rigoroso. Na última reunião que eu participei de um cliente em São Paulo, teve um colega advogado que levantou a mão e falou, olha, a gente não pode errar aqui, a gente tem que ser perfeito, porque a gente tá num Big Brother. É como se tivesse câmera 24 horas por dia e se teu resultado é ruim, se tua atuação é errada, vão ver. Então, se você não se cerca, de boas pessoas, 2, de bons processos, 3, de tecnologia que te ajude a entregar um resultado melhor, assertivo e objetivo e sem erros, você não vai entregar. Né? É um caminho sem volta e assim, agora vem um ponto que não está nem em conversa hoje, mas que a gente está aí para ver o que vai acontecer, né? A inteligência artificial. Né? O judiciário já está investindo, né? Os clientes estão investindo, a gente sabe que eles também estão desenvolvendo suas ferramentas e é o próximo passo para entender como é que isso vai afetar a operação nesse aspecto, né? É um ponto de tecnologia que ainda não sei dizer como é que vai afetar a recuperação de crédito, mas eu acho que talvez seja um grande contributo para melhores informações dentro da recuperação de crédito.
Não, e hoje com esse processo, a gente pode colocar um negociador sentado junto com o gerente do banco, por exemplo, para dizer, estamos assim dentro da cobrança, e aí, num clique de botão, estamos assim no jurídico. Perfeito. Então ele clica no botão, tem todos os andamentos do processo. Ah, eu quero ver esse documento. Abre o documento dos dois lados, tanto no CPJ 3C, que o advogado pode sentar numa mesa junto com outro advogado. E como está o negocial? Clica no botão, todo o histórico do negocial. Quem conduz, quanto é que deve. E é tudo um clique aqui, um clique ali, um clique aqui, um clique ali. É muito prático, muito rápido, né? É muito bom de trabalhar. Muito facilitado. Então, você, como o João, né, passou também por essas mudanças todas, né, nos escritórios que você passou, essa mudança de cultura, né, e tanta coisa feita manual e agora automatizada. E olhando para a inteligência artificial, você consegue já dar um palpite aqui de como você acha? O João acha que na comunicação, na informação, isso pode vir a melhorar muito, né? Dá mais insumos para quem está fazendo Você concorda? Você vê algum outro ponto da inteligência artificial já nisso? Hoje, com inteligência artificial e com a evolução, porque hoje a inteligência é muito mais inteligente do que ontem, né? Perfeito. Então, se eu defino um padrão que eu quero de análise de dados, por exemplo, eu jogo uma planilha com 1 milhão de linhas lá dentro, ele vai me traçar. Ó, esse daqui é o potinho que eu posso classificar como um bom contrato para cobrar. Então, ou seja, hoje eu não preciso ficar com o gestor fazendo PROC daqui, fazendo mapeamento, né? Porque então, hoje já ajuda. A inteligência artificial já ajuda. Legal. 100%. Por quê? Porque parte do trabalho do gestor também é saber o que ele está cobrando. Mapear a carteira. Saber quanto tempo que aquele contrato está em dívida, qual é o valor, vale a pena ligar para esse contrato, não vale. Então hoje se eu faço um parâmetro dentro da inteligência artificial, né? Que tipo de contrato que eu mais fecho acordo? Exatamente. Pego o meu histórico e analisa esse histórico. Qual é o perfil de contrato que hoje o escritório mais recupera? Então, você identifica padrões, tendências, para que você crie estratégias mais assertivas para ter um resultado melhor. Perfeito. Fazendo essa análise, fazendo não, né? Entregando essa análise para uma IA e ela me entregando tudo separadinho, a função do escritório é só alimentar isso dentro do sistema, deixar lá registrado, né, os campos, e aí o sistema fazer aquela autogestão, né? Distribuir para a operação, mandar um SMS, mandar um e-mail, entregar o bom contrato para o negociador, porque hoje não adianta eu entregar um contrato que o negociador vai ficar batendo, liga para liga para o parente, liga para o irmão e nunca acha. Então hoje, e um contrato de 5 mil reais de dívida? Sendo que a base tem lá contrato de milhões que está lá esperando alguém ligar. Então hoje fazendo essa análise facilita muito. Sim. Muito. Então, e a gente falando agora de resultados e métricas, né? Porque a gente falou, lembrando, de pessoas, de fluxos, de processos, da tecnologia, é muito importante também para que a gente consiga mapear, criar as estratégias, usando inteligência artificial ou não, por enquanto. Os indicadores de desempenho, eles são extremamente importantes, todas as áreas, mas nessa, muito também, né? Tenho certeza que o próprio cliente também deve exigir uma série de indicadores de performance bem... Como que você consegue hoje, utilizando as soluções integradas e tudo, que até então a gente também tirava relatórios, né, emitia relatórios e olhávamos para ontem, né? Para a semana passada, para o mês passado, em relatórios para definir as estratégias. Hoje você consegue já ter esses painéis, dashboards em tempo real, com essas informações que você precisa para qualquer momento você tomar decisões e informar o teu cliente? Hoje, focando especificamente em recuperação de crédito, né? A gente já tem outros também em recuperação de crédito, sim. Inclusive, a gente veio de um desenvolvimento recente, de uma dificuldade, uma dor do escritório, que era controlar as parcelas futuras de honorários de sucumbência pagos no mesmo fluxo de cliente. E assim, não é um negócio tão simples. Quando você fala, parece simples, mas quando você coloca no papel, você tem 60 meses para controlar uma parcela de 500, de R$1.000, e não de um caso. Às vezes você tem 200, 300 casos. No mês. Então, você vai colocar uma pessoa lá para fazer isso via Excel, você vai ter que ter uma tabela com 60 linhas para cada acordo que você faça. Multiplica isso pelo número de acordos parcelados que você faça, você tem que ter uma pessoa só focada em controlar o horário futuro. A gente trabalha com essa lógica de indicadores e dashboard justamente para ter uma noção exata do volume de acordos que eu fecho,
onde eu fecho esses acordos. Então, pensar por estado, não adianta hoje você pensar isso de modo macro. Tem que saber onde eu fecho mais, onde eu fecho menos para tentar atacar melhor. Que tipo de operação eu fecho esses acordos. Quem são os gerentes com quem eu mais fecho acordo, que é uma informação relevante, né? Sim. Pensando, gerentes eu digo dependências negociais, né, com as quais eu mais fecho acordo. Uhum. Qual o valor desses acordos, ticket médio desses acordos, né, o valor médio por acordo, quanto eu ganho do acordo, que uma coisa é o que o cliente ganha, que é um dado extremamente relevante para a gente, porque a gente quer entregar o melhor resultado possível para o cliente. Outra é quanto a gente, como escritório, recebe nesse acordo. 2, a forma que esse acordo for feito, se for à vista, parcelado. E assim, tanto que a gente tem isso tudo mapeado indicadores, que a gente montou o nosso planejamento de 2024 a partir do histórico de 22 e 23. Então, a gente consegue estabelecer uma faixa de crescimento e posso te dizer que com base no que a gente tem até esse ano, até agora, a gente está acertando. Então, é assertivo. Você trabalhar com dados, a gente tem trabalhado muito esse conceito no escritório de gestão baseada em dados. É essencial, porque o dado te dá uma informação que não é impugnável. Você não tem como ir contra o dado. Você pode errar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas ele vai te dar uma informação que é um guia claro. E o que eu posso dizer com relação a resultado e performance do escritório? Tudo isso que a gente está falando, pessoas, processos, tecnologias, vem por uma razão. Né? A gente quer fazer isso? Quer, mas a gente almeja algo. Né? No nosso caso, por exemplo, é tentar ser sempre primeiro lugar em recuperação de crédito com os nossos clientes. Um dos principais, desde 2019, que a gente estruturou bem a equipe, posso falar com franqueza. A gente tem obtido certificado de melhor escritório em recuperação de crédito desde 2019. Então, 2019 a gente obteve, 2018 a gente obteve, 2020 a gente obteve, 21, 22 e 23 já obtivemos também, né? Recebido agora no início de 24. Esperamos que manter essa lógica, né? E para isso tem que ter uma crescente aí que mantém essa pegada. Sim, e considerando indicadores, a gente consegue fazer separar a base do que a operação está trabalhando por baldes de oportunidade, né? Aquilo que hoje eu posso demonstrar para o banco. Você me mandou hoje uma base, eu trabalho em cima de uma base que ela não é produtiva. Eu não acho devedor, não consigo. É irrecuperável, né? É quase que irrecuperável. Devolvo, olha, banco, isso aqui não tem como fazer. Mas embasado, né? Embasado. Eu mostro o número, eu mostro todo o histórico daquele contrato. Eu digo, olha, essa base não tem como. E o banco, às vezes, ele pega essa base, trata e devolve depois essa base higienizada. Quando o banco percebe, não, a minha base realmente ela não tá legal, deixa a gente tratar. E aí, como ele trata isso? Buscando dados em agência, pedindo pro gerente ligar pro cliente, pedir pro cliente aparecer na agência, fazendo uma atualização cadastral. Então várias estratégias dele também para conseguir. Por quê? E aí o banco, ele ajuda o escritório nesse sentido, porque eu tenho um número. Eu tô mostrando pra ele o número, dizendo, olha, isso aqui, infelizmente, não tem pra onde a gente ir, me ajude. Aí o banco faz as ações dele. Ajuda, né? O banco impulsiona, às vezes, muitas vezes, o negocial. Por quê? Mostra o número e fala, ó, o banco fala, então eu vou te ajudar. Vamos trabalhar junto. Então tem o cliente também como parceiro realmente, né? Para ajudar ali, trazer melhor informação exato. Né? Para entregar o resultado melhor, ele tem que ajudar também, né? Exato. E que recomendações, já caminhando para o final do nosso podcast, né? Que recomendações e boas práticas, olhando para essas operações integradas, que é o nosso tema aqui. Que recomendações e boas práticas, como conselhos finais aí vocês deixariam? Pode ser começando por você, João. Olha, eu acho que é essencial ter duas equipes. Uma equipe que pense o jurídico e outra que pense a cobrança. E isso tudo integrando numa lógica de recuperação de crédito. É assim que a gente olha dentro do escritório. Então, recuperação de crédito é uma grande área que tem jurídico e cobrança. As duas coisas são do mesmo guarda-chuva, embora tenham dois gestores. Então, isso eu acho que é importante, você ter essa visão, porque o gestor até pode ter formação jurídica dentro da cobrança, e às vezes é bom que tenha, mas não é obrigatório. A visão tem que ser uma visão de negócio, porque, na verdade, a visão da cobrança é uma visão comercial. E, às vezes a gente não tem essa perspectiva. Sim. Você tem que convencer o seu cliente a fechar um acordo. Você tem que trazer o seu cliente para a mesa e para isso o teu substrato não é um produto, não é falar da qualidade do teu produto, não. É falar da qualidade da tua atuação jurídica. Então você vai falar, eu penhoro, eu leiloo. É demonstrar para o teu devedor, que na verdade não é um oposto, ele é um parceiro também, que olha, se isso não acontecer, não chegar a bons termos aqui num acordo, vai acontecer isso. Exato. Né? É realmente ter essa visão de que
o negocial é comercial. Eu acho que isso é essencial. E o tempo todo não atomizar as coisas. Lembrar sempre que o propósito é comum. O propósito sempre vai ser, numa equipe de recuperação de crédito, recuperar créditos. E não de qualquer modo atropelado, que isso também é importante, lembrando algo que a gente falou no início. É recuperar crédito no modo veloz. Então, tem que ser rápido na recuperação de crédito, mas também com qualidade. Recuperar o crédito na maior medida do possível. Então, se eu tenho um crédito de 100, eu vou buscar o 100. Mas se eu for pegar o 100 daqui 20 anos, não é a mesma coisa que eu pegar 90 daqui 1 ano. Ter essa visão do negócio. Que às vezes você não fecha o negócio agora por uma diferença muito pequena, às vezes por parte do próprio escritório, e você não volta a fechar esse negócio depois. Ter o senso da oportunidade. Eu acho que é essencial nessa área. Sim. Legal. A minha maior recomendação é usar a estrutura. Usar o que as ferramentas hoje oferecem no mercado. Hoje a gente está falando de CPJ 3C, CPJ Cobrança, Perfeito. integrados e conversando. Utilizar isso. Ah, Luiz, eu não sei como montar uma excelente estratégia. Busca consultoria, nos busque, nós orientamos a como fazer, nós ajudamos isso, né? Isso é o nosso dia a dia, né? Então, usar a estrutura, porque o sistema está ali hoje para otimizar o tempo, reduzir aquele trabalho manual dentro da operação, aquele processo de que vou ter que olhar essa planilha, vou ter que destrinchar e... Não. Usa É a estrutura. especialização dos times. Exatamente. Como o escritório busca especializar os times para atuarem, a gente também busca trazer especialista como você que veio de operações de recuperação de crédito para entender o que o João e demais clientes precisam para conseguir propor e ajudá-los mesmo no negócio. Exatamente. Não só no sistema. Que é o que a gente mais fala. Cliente, qual é a tua dor? Vamos resolver ela então. Vamos otimizar o processo. Ah, hoje eu não consigo pensar em como utilizar os gatilhos. Vamos sentar, vamos olhar, vamos sentar, buscar teu gestor do jurídico, vamos colocar o gestor da cobrança junto, vamos conversar como melhorar o processo. E olha, isso que o Luiz falou é essencial. Fujam de coisas que não se integrem. Que às vezes um erro comum pode ser, não, eu trabalho com esse software jurídico, mas vou trabalhar com esse software de cobrança. Um diferencial da Preâmbulo, e a gente fala isso por experiência própria, a gente fez pesquisa de mercado antes de contratar. É difícil achar uma empresa que tenha os dois. Porque CRM de cobrança, geralmente a CRM de cobrança ele não é integrado, não é feito para jurídico. O da Preâmbulo em particular, e aqui é um registro, ele é feito para operações ajuizadas, também não ajuizadas. Exatamente. Geralmente no mercado você vai encontrar softwares que são feitos para operações não ajuizadas. Tá? Então, para quem atua nesse mercado, o software ele é bom por causa disso. Usar o que a ferramenta hoje pode oferecer, né? Hoje eu posso startar uma cobrança no administrativo, mas usar o que a ferramenta tem hoje para ajuizar, mandar ajuizar sozinho. Não preciso hoje alguém ir apertar botão. Não, o sistema faz isso sozinho. Então, otimiza muito tempo. Não preciso filtrar para saber, esse é meu lote de processos que eu vou ajuizar esse mês. Não, quando eu vejo, já tenho todo dia 2 ajuizamentos, 3 ajuizamentos. Então, o sistema faz tudo sozinho. A automatização do processo hoje resolve a vida de 90% da operação, porque eu não preciso ficar lá retrabalho. Então, o foco hoje, no que o João disse, é recuperar o crédito com qualidade. Meu foco é esse, não é em procedimentos, em como que eu uso. Não, hoje o foco é como que eu recupero o crédito mais rápido usando a estrutura. Sim. Então, é isso que a gente faz hoje. A melhor qualidade possível, né? Exatamente. Chegamos ao fim, então, do nosso podcast de hoje. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Agradeço imensamente também aqui para os nossos convidados, né, pelas suas valiosas experiências, compartilhamento. Agradeço sempre, né, a disponibilidade também, né, de vocês estarem aqui com a gente. Não esqueçam de seguir a Preâmbulo nas redes sociais e ficar por dentro aí de todo o conteúdo que a gente vem compartilhando com vocês. Até o próximo podcast. Nos vemos em breve.